Eu estava de véu e vestido branco, as mãos tremendo, o coração acelerado, tentando sorrir para não parecer nervosa diante de todos. O corredor da igreja parecia interminável, os olhares pesavam sobre mim, e por dentro eu me perguntava se eu realmente merecia estar ali, vivendo aquele momento. E foi justamente quando a música começou a tocar que tudo desabou. Minha madrinha, minha própria prima Clara, atravessou o corredor antes de mim, com um vestido tão exagerado e chamativo que parecia de propósito. Vermelho sangue colado no corpo, com brilhos que refletiam a luz como lâminas afiadas. Ela sorriu, olhou para os convidados, jogou o cabelo para trás como se fosse a noiva. E naquele instante eu senti a primeira facada invisível no peito. As pessoas começaram a cochichar. Alguns riram, outros olharam para mim com pena. Eu já estava envergonhada, mas o pior ainda estava por vir. Quando cheguei ao altar, tentando não desmoronar, o padre anunciou que a madrinha faria uma breve fala de homenagem. Eu respirei fundo, esperando algumas palavras de apoio, talvez até um elogio. Mas o que veio foi como se o microfone tivesse se transformado em uma arma. Clara pigarreou, ergueu o queixo e disse com um sorriso venenoso: "Hoje é um dia especial, e eu sei que muitos aqui não acreditavam que ela fosse chegar até aqui, afinal, sempre foi a mais insegura, a mais dependente, aquela que precisava de ajuda até para escolher o que vestir." As risadas contidas ecoaram pela igreja. Minha visão embaçou. Eu me senti despida, exposta diante de todos. Cada palavra dela arrancava um pedaço da minha dignidade. Ela continuou: "Mas vejam só, ela conseguiu. Embora a gente saiba que não foi fácil, porque quem realmente a apoiou nesse caminho fui eu. Sem mim, sinceramente, ela não teria chegado até aqui." Foi como se uma explosão silenciosa tivesse tomado conta do lugar. As pessoas se entreolharam, algumas chocadas, outras constrangidas. Eu queria desaparecer. O noivo segurou minha mão, mas seu aperto foi fraco, hesitante, como se também estivesse absorvendo a cena sem saber o que fazer. Naquele momento, todas as memórias de infância me invadiram de uma vez. Eu lembrei de quando Clara me dizia que eu nunca seria bonita o suficiente, que ninguém iria me amar de verdade. Recordei das vezes em que ela ria quando eu chorava escondida porque meus pais a elogiavam e me ignoravam. Clara sempre soube ser cruel em pequenas doses, um veneno sutil, misturado em gestos de carinho falsos que confundiam todos ao redor. E agora, em plena cerimônia que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, ela transformava minha vulnerabilidade em espetáculo. O ponto sem retorno veio quando ela se inclinou para o microfone e disse: "E espero que esse casamento dure, porque todos sabemos que ela não tem a força de segurar nada sozinha." Um burburinho indignado começou entre os convidados. O padre tentou intervir, mas Clara soltou o microfone rindo, como se fosse apenas uma brincadeira mal interpretada. Mas para mim, aquilo foi o fim. As consequências vieram rápido. No bairro começaram os comentários. "Você viu o que a madrinha falou? Deve ter alguma verdade nisso." Outras pessoas revoltadas criticavam a ousadia dela. As redes sociais explodiram. Alguém havia gravado o discurso e postado. O vídeo viralizou em grupos da cidade. Clara, que sempre quis atenção, finalmente a tinha, mas não da forma que esperava. Aos poucos, sua imagem começou a ruir. Antigos segredos surgiram. Descobriram que ela havia manipulado outras pessoas antes, que costumava sabotar colegas de trabalho, que até falsificara documentos para se beneficiar. O que parecia uma humilhação só minha, transformou-se em uma revelação coletiva sobre quem ela realmente era. Ainda assim, o peso em meu peito não diminuía. Eu sentia um silêncio inquietante dentro de mim, um vazio que nenhuma fofoca ou julgamento social poderia preencher. No fundo, havia algo mais, algo oculto no passado que ainda não tinha vindo à tona. Foi então que uma tia distante me procurou e disse baixinho: "Você sabe que a Clara sempre invejou você, não sabe? Há coisas que sua mãe nunca contou. Segredos da família, coisas antigas." Essas palavras ficaram ecoando em minha cabeça como uma maldição. Eu tentei ignorar, mas a sensação era de que a história ainda estava longe de terminar. Clara, percebendo sua queda de prestígio, começou a me enviar mensagens vagas. "Desculpa se passei do limite. Não quis te magoar. Podemos conversar?" Eu não respondia, mas cada notificação reacendia a angústia. Ela queria se reaproximar, mas eu sabia que havia veneno até mesmo no pedido de perdão. O que me confundiu foi um gesto inesperado. Dias depois, quando minha mãe adoeceu, Clara apareceu no hospital com flores, cuidou dela a noite toda, trouxe comida para mim. Pela primeira vez, eu vi nela algo que parecia humano, genuíno. Aquilo me desestabilizou. Seria possível que ela tivesse algo de bom? Ou era só mais uma encenação calculada? A convivência inevitavelmente voltou de forma gradual. A família pressionava para que eu aceitasse, que afinal, sangue é sangue. Eu permiti, mas com limites rígidos. A cada encontro, eu mantinha distância, observando cada gesto, cada palavra. Ainda assim, a cicatriz daquela humilhação nunca cicatrizou por completo.
O tempo passou, mas a sombra do que aconteceu no altar continuava pairando sobre todos nós. A dinâmica familiar mudou, não havia mais risadas leves, havia cuidado nas palavras, olhares desconfiados. Como se todos soubessem que algo estava prestes a explodir de novo. Na última noite em que a vi, estávamos em uma reunião de família. O clima era estranho, pesado. Quando me levantei para sair, ouvi o som seco de uma porta batendo atrás de mim. Meu celular vibrou no mesmo instante. Uma mensagem anônima. Apenas uma frase. Você ainda não sabe a verdade sobre ela. A mensagem no meu celular queimava como se fosse um ferro em brasa na pele. Você ainda não sabe a verdade sobre ela. As letras piscavam diante dos meus olhos, e minha mente girava em círculos. Quem teria mandado aquilo? Por que justo naquele momento? Clara já havia me destruído diante de todos, já havia exposto minhas feridas mais íntimas. Que outra verdade poderia ser pior do que a humilhação pública que ela me causou? Voltei para casa naquela noite com o coração acelerado. Meu noivo tentou me acalmar. Disse que provavelmente era apenas alguém querendo causar intriga, mas a voz dele soava fraca, distante. O silêncio entre nós era pesado, como se até ele estivesse com medo de mexer nessa ferida aberta. No fundo, eu sabia que havia algo mais. Sempre senti que Clara carregava uma espécie de sombra, algo além da arrogância e crueldade explícitas. Quando éramos crianças, ela aparecia com brinquedos caros que ninguém sabia de onde vinham. Minha avó murmurava coisas estranhas sobre o comportamento dela, mas sempre mudava de assunto rápido demais. E havia o olhar dos meus pais, aquele olhar de condescendência quando se tratava de mim, mas de uma admiração quase reverente quando se tratava dela. Decidi investigar. Comecei com as coisas simples, olhei os perfis dela em redes sociais, fucei em fotos antigas, procurei comentários de pessoas que já haviam trabalhado com ela. Quanto mais eu lia, mais o nó no meu estômago apertava. Havia uma sequência de histórias que, quando colocadas lado a lado, formavam um padrão perturbador. Colegas de faculdade reclamavam que ela havia roubado ideias em trabalhos em grupo. Uma ex-namorada de um amigo disse que Clara espalhara boatos que quase destruíram o relacionamento dela. Até professores haviam insinuado que Clara sabia usar as palavras para se proteger e atacar. Mas nada se comparava ao que descobri alguns dias depois. Uma tia distante, a mesma que havia insinuado segredos de família no dia da cerimônia, me chamou para conversar. Ela me esperava em uma casa antiga, cheirando a mofo e lembranças velhas demais. Quando cheguei, ela fechou a porta atrás de nós com uma pressa inquieta, como se tivesse medo de ser ouvida. Você precisa entender uma coisa, ela começou, a voz trêmula. Sua mãe escondeu isso de você a vida inteira. Mas Clara não é apenas sua prima. Ela é mais, muito mais do que isso. Senti o ar sumir dos meus pulmões. A tia respirou fundo antes de continuar. Clara é filha de seu pai. O mundo girou. Me apoiei na mesa para não desmaiar. As peças começaram a se encaixar em minha mente com violência. O favoritismo dos meus pais, os elogios constantes a Clara, a sensação de que eu nunca era suficiente. Ela não era apenas minha prima invejosa. Ela era minha meia-irmã. A revelação me cortou por dentro. Tudo que vivia ao lado dela, as comparações, as humilhações, o desprezo silencioso, de repente assumia outra forma. Eu não era apenas uma vítima do sadismo dela. Eu era também vítima da traição de meu próprio pai, que havia mantido essa mentira por décadas. Voltei para casa com o peito em chamas. Encarei minha mãe naquela noite, e ela não conseguiu sustentar o olhar. Desabou em lágrimas, confirmando tudo. Disse que havia descoberto a traição do meu pai quando eu ainda era pequena, mas que decidiu preservar a família. A palavra preservar me soou como uma piada cruel. O que ela preservou foi a imagem dele, enquanto eu crescia sob a sombra da filha secreta, sendo diminuída para que a outra brilhasse. O ressentimento que senti naquela hora não cabia em palavras. Eu queria gritar, quebrar tudo, desaparecer. Mas em vez disso fiquei em silêncio. Um silêncio tão profundo que até minha mãe percebeu que aquilo era mais perigoso do que qualquer explosão. E Clara, ela sabia. Sempre soube. Dias depois, ela mesma me mandou uma mensagem. Não pediu desculpas. Não tentou negar. Apenas escreveu. Agora você entende porque eu sempre fui melhor do que você. A crueldade dela não tinha fim. Era como se cada nova camada revelada fosse uma arma afiada contra mim. O caos explodiu na família. As fofocas se espalharam pelo bairro, desta vez não sobre mim, mas sobre o escândalo. Meus pais começaram a ser julgados em silêncio, olhares atravessados no supermercado, cochichos em missas, parentes que evitavam encontros. Até meu noivo se afastava cada vez mais, como se estivesse perdido no meio de um redemoinho que não lhe pertencia. Mas havia mais. Sempre há mais. Um conhecido da faculdade me procurou em segredo. Disse que Clara tinha se envolvido em negócios obscuros, que havia conseguido empregos e promoções manipulando, chantageando e até falsificando documentos. Mostrou prints de conversas, documentos suspeitos.
Era uma teia de mentiras que ia muito além da rivalidade pessoal. Ela não era apenas cruel comigo, era cruel com todos. E ainda assim, no meio desse turbilhão, veio um gesto que me confundiu de novo. Minha mãe, debilitada pela doença, precisava de remédios caros. Eu não tinha como arcar com todos. Foi Clara quem pagou a conta inteira sem hesitar. Não anunciou, não se vangloriou. Apenas deixou os recibos pagos na minha porta. Esse contraste me destruía por dentro. Como alguém podia ser tão monstruosa em um momento e tão altruísta no outro? Eu comecei a perder a noção do que era verdade, do que era manipulação, do que era real. A família fragmentada tentava se reorganizar. Festas se tornaram frias, encontros eram marcados por silêncio e olhares que pesavam mais do que palavras. Eu estava em alerta constante, impondo limites, mas a sensação era de que todos nós caminhávamos sobre cacos de vidro. Na última reunião, Clara chegou mais tarde do que todos. Entrou na sala com um sorriso calmo, quase sereno. Eu tentei não reagir, mas não consegui tirar os olhos dela. E foi quando percebi. Ela segurava uma pasta preta, grossa, como se guardasse documentos importantes. Ela me encarou, depois encarou meu pai. Um silêncio cortante se espalhou. Sem dizer nada, ela pousou a pasta sobre a mesa e saiu da sala. A porta bateu forte atrás dela, ecoando como um presságio. Me aproximei. Minhas mãos tremiam quando toquei a pasta. Minha família inteira me observava em silêncio. Ninguém ousava respirar. Abri devagar. Dentro havia fotos antigas, cartas, registros. Provas da traição do meu pai, da mentira que sustentou por décadas. Mas havia também algo a mais, um envelope lacrado, com meu nome escrito à mão. Não tive coragem de abrir naquela hora. Segurei o envelope como se fosse uma bomba relógio. O envelope pesava em minhas mãos como se fosse feito de chumbo. Meu nome, escrito com uma letra firme e bem desenhada, parecia zombar de mim. Todos os olhos estavam fixos, esperando o momento em que eu o abriria. Mas minhas mãos tremiam tanto que o papel quase escapava dos meus dedos. Eu sabia que ali dentro havia algo que mudaria tudo de novo. Algo que de alguma forma, Clara sempre soube e que eu ainda ignorava. Fechei os olhos, respirei fundo e rompi o lacre. O som seco do papel rasgando ecoou como uma sentença. Dentro havia várias folhas amareladas, algumas datadas de muitos anos atrás, junto de um bilhete escrito à mão. Você nunca soube quem realmente é. Meu coração disparou. O texto continuava. Clara não é apenas sua meia-irmã. Ela também é a herdeira do segredo que sua mãe e seu pai guardaram de você desde que nasceu. Você não é filha legítima dele. Você foi registrada para encobrir uma traição ainda mais antiga. As palavras me cortaram como facas. Minha visão ficou turva. O mundo inteiro parecia rodar em torno de mim. Eu, que sempre me sentia à sombra de Clara, agora descobria que nem sequer tinha o direito de ocupar o mesmo lugar dentro da família. Eu era a intrusa, a que foi aceita por conveniência, por vergonha, por mentira. Minha mãe começou a chorar desesperadamente, pedindo que eu não acreditasse em tudo, mas meu pai permaneceu em silêncio, a cabeça baixa, como quem finalmente carrega o peso de uma verdade impossível de esconder. Aquilo me devastou. Clara, do lado de fora da sala, devia estar saboreando cada segundo. Dentro do envelope também havia fotos antigas. Uma delas me fez gelar o sangue. Minha mãe, jovem, abraçada a um homem que eu nunca havia visto. Um homem de olhos claros que não eram os do meu pai, mas eram idênticos aos meus. O nome estava escrito atrás da foto, Rogério, meu verdadeiro pai. Senti como se o chão tivesse desaparecido. Eu estava suspensa no vazio. Tudo o que eu acreditava sobre mim mesma, sobre minha identidade, desmoronava diante dos meus olhos. As discussões começaram imediatamente. Minha mãe, em prantos, dizia que me amava, que me criou como filha, que isso não importava. Mas eu não conseguia ouvir nada. Cada palavra parecia distante. Só conseguia pensar em Clara, na crueldade calculada dela. Ela não me destruiu apenas no altar. Ela me destruía agora, arrancando a base da minha existência. Nos dias seguintes, o escândalo se espalhou. Alguém vazou cópias dos documentos, das cartas. Talvez a própria Clara. No bairro, o comentário não era mais apenas sobre o discurso na igreja. Agora, o tema era a farsa de toda a minha família. Eu não conseguia sair de casa sem sentir os olhares atravessados, as línguas afiadas cortando meu orgulho em pedaços. Meu noivo tentava me apoiar, mas havia uma distância nova entre nós. Ele dizia que nada disso mudava o que sentia por mim, mas eu percebia nas pausas, nos silêncios, que ele estava confuso. Quem eu era, afinal? Se nem eu mesma sabia, como ele poderia saber? E foi então que Clara fez algo inesperado. Ela me procurou pessoalmente. Não com mensagens, não com indiretas. Bateu na minha porta, olhando-me com uma calma quase assustadora. Agora você sabe, ela disse. Agora entende porque sempre fui melhor. Você vivia numa mentira. Eu sempre tive sangue, sempre fui a herdeira de verdade. Você não passa de um acidente que eles tentaram esconder. As palavras dela me atravessaram como lâminas.
mas havia algo em seus olhos que me intrigava, uma mistura de triunfo e dor, como se, no fundo, ela também carregasse uma ferida que ninguém enxergava. Por que você fez isso? Perguntei, a voz falhando. Ela riu, mas seus olhos marejaram por um instante. Porque você roubou de mim o que deveria ser meu. Sempre fui a sombra, sempre escondida como filha ilegítima. Enquanto você, a bastarda, crescia no lugar de honra. Isso não era justo. Agora todos sabem a verdade. O mundo girava ao contrário. O que ela dizia invertia tudo. Eu sempre me vi como a rejeitada, a menor, a diminuída. Mas para ela, eu era a usurpadora. Nós duas crescemos carregando o mesmo veneno, mas em lados opostos da mesma mentira. A revelação, no entanto, não trouxe alívio. Trouxe apenas mais caos. Meus pais brigavam todos os dias. Meu pai, acuado, evitava até sair de casa. Minha mãe parecia um fantasma, consumida pela culpa. Os parentes se afastaram. A família inteira estava em ruínas. E Clara, ela continuava rondando, ora cruel, ora estranhamente solícita. Um dia aparecia com provocações, no outro deixava um prato de comida na porta da minha mãe. Essa oscilação me enlouquecia. Eu não sabia se a odiava ou se começava a enxergar nela uma dor que refletia a minha. Foi nesse estado confuso que recebi outra mensagem anônima. Apenas 3 palavras. Não confie nela. Eu queria ignorar, mas não consegui. No fundo, sabia que ainda havia mais, que Clara ainda guardava cartas escondidas. Dias depois, a confirmação veio. Durante uma reunião de família, Clara apareceu novamente com o objeto em mãos. Desta vez não era uma pasta. Era um pendrive. Se querem tanto saber a verdade, ela disse, olhando para todos, então vejam com os próprios olhos. Colocou o pendrive sobre a mesa e saiu sem dizer mais nada. O silêncio foi insuportável. Todos me olharam. Meu pai tremia. Minha mãe chorava. Eu segurei o objeto fria como se fosse um detonador. Não sabia se deveria abrir naquele momento ou esperar. Mas algo em mim gritava que dentro daquele pendrive estava a revelação final. Segurei o pequeno objeto com força, e o peso invisível dele me fez perder o fôlego. O pendrive descansava sobre a mesa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ninguém tinha coragem de tocá-lo. O ar estava pesado, denso. Cada respiração parecia mais alta que o normal. Minha mãe murmurava entre lágrimas, por favor, não abra isso, não abra. Meu pai, imóvel, suava frio. Eu sabia que qualquer que fosse o conteúdo, nada ficaria de pé depois. Mas eu já não tinha mais nada a perder. Peguei o pendrive com as mãos trêmulas, conectei ao computador e abri a primeira pasta. Vídeos. Pastas e mais pastas de vídeos. Cada arquivo tinha datas que se estendiam por décadas. Alguns gravados em VHS e digitalizados, outros recentes, em alta definição. Apertei play no primeiro. Na tela, uma gravação antiga. Meu pai, jovem, entrando em um motel com uma mulher que não era minha mãe. Clara tinha razão sobre a origem dela. Mas não parava aí. Os vídeos seguintes mostravam encontros diferentes, mulheres diferentes, traições que se repetiam ao longo dos anos. Meu pai não havia cometido um erro isolado. Ele vivia uma vida dupla desde sempre. Minha mãe desabou ao ver as imagens. Chorava, gritava, cobria o rosto. Eu fiquei paralisada. Até que abri a última pasta, marcada com uma única palavra, verdade. Dentro, havia gravações de Clara. Não dela como vítima, mas como cúmplice. Ela não apenas descobriu os segredos do meu pai, ela os usou. Havia vídeos em que ela se encontrava com ele em lugares discretos, ameaçando expor tudo caso ele não lhe desse o que queria. Dinheiro, favores, presentes caros. Ela chantageou o próprio pai durante anos. Meu estômago embrulhou. Clara não era apenas a filha rejeitada. Ela era a filha que transformou sua dor em arma, que fez do silêncio uma moeda de troca. A sala explodiu em caos. Minha mãe desmaiou. Meu pai gritava que não era bem assim, que Clara havia exagerado, manipulado. Mas os vídeos eram claros demais. Clara não era só cruel comigo, ela era calculista, perigosa, alguém que sabia usar cada segredo como faca. Naquele instante, entendi que eu e ela nunca seríamos iguais. Eu carregava dor, sim, mas não era capaz de transformar essa dor em destruição. Ela sim. Clara se alimentava disso. Do lado de fora, ouvimos passos. Era ela. Clara havia voltado. Ficou parada no batente da porta, olhando para todos nós destruídos, e sorriu. Não de triunfo, mas de algo pior, de quem finalmente tinha o controle absoluto. Agora vocês sabem quem eu sempre fui, ela disse calmamente. E sabem quem ela é. Apontou para mim. A filha bastarda que viveu acreditando em contos de fadas. Me aproximei dela, com raiva e medo ao mesmo tempo. Por quê? Você já tinha vencido. Por que mostrar tudo isso? Clara me encarou com olhos frios. Porque eu não quero só vencer. Eu quero que vocês nunca esqueçam. Quero que toda vez que vocês se olharem no espelho, lembrem que eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Virou as costas e saiu, deixando a porta aberta atrás de si.
O vento frio entrou pela sala, balançando as cortinas como se fosse um presságio. Nunca mais a vi. Alguns dizem que ela foi morar em outra cidade. Outros afirmam que ainda ronda por aqui, observando de longe. Eu só sei que desde aquele dia, nada mais foi o mesmo. Meu pai perdeu o respeito de todos, minha mãe vive como um fantasma. E eu tento reconstruir quem sou, mesmo sem saber ao certo de onde vim. Mas às vezes, à noite, recebo mensagens anônimas. Nunca com insultos, nunca com acusações. Apenas frases soltas, curtas, carregadas de veneno silencioso. A última dizia: eu ainda não terminei com você.